Bom, gente, nossa próxima convidada é uma documentarista carioca e na filmologia dela, destaque para o doc O Homem que Não Tinha Preço, de 2013, que narra a história de um dos maiores juristas do Brasil, o Heráclito Fontoura Sobral Pinto, avô de Paula, e Para Onde Corre o Rio, uma série de documentários, são 8 episódios que tratam de problemas ambientais. E o primeiro discute a poluição, a despoluição da Baía de Guanabara, e conta com a participação do biólogo Mário Moscatelli, militante ambiental incansável. Então, eu gostaria de chamar no palco agora e passar a palavra a Paula Fiuza. Oi, gente, boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Mônica Linhares por ter me convidado para vir aqui. Estou muito feliz de saber da existência desse festival, desse espaço de debate. Eu fiquei impressionada com essa sala hoje cheia de gente, enfim, com as palestras anteriores aqui. Eu quero dizer, antes de mais nada, que eu não sou bióloga, eu não sou cientista, eu sou uma cineasta. Mas, antes de mais nada, eu sou uma testemunha, né? Eu fiz esse trabalho, né, que 4 desses episódios, né, dessa série, Para Onde Corre o Rio, então, aqui vão ser exibidos aqui no festival. E essa série é sobre as mazelas ambientais do Rio de Janeiro, né? Eu tinha uma pauta muito extensa quando eu comecei a fazer esse projeto, e que ia desde todas as questões da poluição das águas, Baía de Guanabara, enfim, né, dos rios e lagoas, etc., até a mobilidade urbana, enfim, né, energias alternativas, a poluição do ar, tudo. Eu não consegui sair da água. Eu preciso, assim, de umas 100 temporadas. Isso só no Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio de Janeiro. A situação é muito mais caótica do que eu tinha imaginado. E eu já via como era caótica. Eu sou carioca, morei no Rio de Janeiro a maior parte da minha vida, e eu vi, no meu tempo de vida, eu não sou tão velha assim, as coisas mudarem de uma forma muito radical, né? Eu nadei na Baía de Guanabara, sem medo, né, quando eu era criança. Talvez, né, não vou dizer que a água era cristalina, talvez já tivesse poluição, mas era uma água que era convidativa, você olhava e você queria mergulhar, né, em dias diversos. Hoje em dia, você até vê, de vez em quando, a água razoavelmente mais clara, quando a maré está alta, dependendo, né, do tempo, dos deuses, etc. Mas o fato é que a Baía de Guanabara está morrendo. E a Baía de Guanabara tem 55 rios, né, que drenam para ela, né? Desses 55 rios, a maioria deles está morto. É uma situação realmente caótica. Os rios todos no Rio de Janeiro viraram valões de lixo e esgoto. E o poder público deixa isso acontecer. Escolhe deixar isso acontecer. Mas pior do que isso é que a sociedade tolera. Então, assim, isso é uma escolha. Isso foi o que eu mais percebi, assim, o que eu mais aprendi, que é uma coisa que parece meio óbvia, né? Mas a gente que está ali no dia a dia, a gente não percebe, poxa, isso daqui está poluído, que absurdo, porque o prefeito fulano, o governador cicrano, etc. E a gente, o que a gente faz? A gente tolera, a gente reclama, né? Hoje em dia tem Facebook, todo mundo reclama no Facebook, né? E aí, quando o biólogo Mário Moscatelli, né, que é um Dom Quixote, né, do meio ambiente, um cara incansável, né, convoca uma manifestação, né, convoca a população do Rio de Janeiro para se manifestar, para salvar a Baía de Guanabara, às vésperas das Olimpíadas, onde ia ter todas as provas de vela, etc. e tal, as pessoas não vão. As pessoas não se mobilizam. Se chamar para um bloco de carnaval, todo mundo vai. Mas, assim, para esse assunto, as pessoas não se mobilizam. E eu começo a perceber que as pessoas não têm noção, elas se acostumam. E eu acho que isso é um fenômeno mundial, porque a gente está vivendo um momento crítico, né? Como nós ouvimos na nossa primeira brilhante palestra, né? Nós somos as pessoas, a geração que tem uma responsabilidade crítica de salvar a nossa raça, né? Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de assistir o documentário que o Leonardo DiCaprio fez, que é um documentário que ele jogou na internet, né? Acho que, não sei, as pessoas talvez saibam disso já, né? Enfim, foi bastante divulgado,
Mas ele passou 5 anos viajando pelo mundo inteiro para ver como é que está o nosso estado, né? O estado do nosso planeta, e fez um documentário muito palatável, né? Leonardo DiCaprio, imagina, né? Você fica vendo o cara andando para lá e para cá, narrando aquilo tudo, imagens cinematográficas, etc. É uma coisa muito fácil de assistir para qualquer pessoa que seja minimamente interessada no seu entorno. E aquilo que é tão superficial, porque não tem como ser mais profundo pelo tempo, pelo veículo que é. Mas, assim, aquilo já mostra que a gente está no período crítico. Se a gente não fizer alguma coisa agora, a gente não vai ter como reverter o aquecimento global, a gente não vai ter como reverter a situação das águas. E aí, voltando ao Rio de Janeiro e à série que eu fiz, um dos episódios que, inclusive, vai passar aqui no festival, fala sobre a qualidade da água que chega na nossa torneira. Não existe mais fonte de água potável no Rio de Janeiro. Simplesmente não existe mais. Todos os rios estão poluídos. Todos. A gente vai mudando de fonte, né? O Rio de Janeiro, né? Quem nasce no Rio de Janeiro se chama Carioca, né? Porque tem o Rio Carioca, né? Que foi a nossa primeira fonte de água potável desde os primórdios até o começo do século passado. E esse rio é podre, é podre. Claro que não se tira mais água desse rio para beber, a não ser perto da nascente. Então, assim, o que abastece o Rio de Janeiro hoje, 85% da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é uma coisa enorme, né, é a estação de tratamento de água do Guandu, da bacia do Rio Guandu. Eu fui lá. Fede. É terrível. Assim, a gente está tratando esgoto para beber, tratando esgoto para tomar banho, tratando esgoto para cozinhar. É isso que a gente está fazendo, né, no Rio de Janeiro. Eu acho que a situação que a gente vive é muito crítica e fica todo mundo assim, na situação da Baía de Guanabara, por exemplo, tem toda a poluição dos rios, etc., e tem a atividade industrial que se espalha de um jeito, com a conivência do poder público. A Petrobras é um mega poluidor da Baía de Guanabara, não só com a conivência do poder público, porque dá licença ambiental para eles fazerem as coisas do jeito que eles quiserem, na hora que eles quiserem. E eu vi, e como eu comecei a fazer esse documentário logo antes das Olimpíadas, tinha muita gente que estava com esse mesmo assunto, né? Então, eu vi mais uns 2 ou 3 documentários também sobre Baía de Guanabara, que eles lançaram na internet, etc. e tal. Sabe o que eu fiquei impressionada? Todos os documentários que eu vi que lançaram na internet tinham as mesmas imagens de vazamento ilegal de produtos químicos de terminais da Petrobras na Baía de Guanabara. Ou seja, eu não peguei nenhum flagrante. Aquilo é diário. E todo mundo sabe, todo mundo vê. E aí tem uma associação de pescadores que são a resistência, né? São os pescadores artesanais que estão realmente perdendo, né, o seu modo de vida, né, perdendo a sua profissão. Muitos deles, né, migram, vão para outros lugares, tentam trabalhar em outras coisas e a gente vai perdendo peixe, né? Não tem mais uma quantidade de peixe enorme. Não existe mais na Baía de Guanabara. E eles ficam policiando, fiscalizando, denunciando. Sabe o que acontece? Eles são assassinados. E todo mundo sabe disso. Todo mundo que está ali em volta sabe disso. Isso é noticiado aqui e ali, mas a população que mora para lá da Ponte Rio-Niterói, né, que é a região mais nobre da Baía de Guanabara, que tem a Enseada de Botafogo, que tem o Pão de Açúcar, que tem o Cristo Redentor, que todo mundo vê, as pessoas não ficam nem sabendo. Então, assim, eu acho que a gente está num momento que a gente precisa começar a repensar nossa cultura, nossos hábitos de consumo, né? Aquela questão do consumo eu achei ótima, né? Porque realmente não é para ser consumo, né? A gente tem que criar uma forma de viver nesse mundo, né? Sem acabar com ele. E petróleo precisa ficar no fundo do mar, no fundo da terra, onde for, porque petróleo é uma coisa que precisa ser substituída, né? Agora, enquanto isso é uma transição que se faz assim, seria muito ingênuo
falar disso, mas precisa começar investimentos, né, nesse sentido, porque senão a gente não vai sobreviver. A gente não vai sobreviver. Só isso. Assim, e eu fiquei muito impressionada nesse documentário do Leonardo DiCaprio, que ele conversa com o Obama, Barack Obama. Conversa com milhares de pessoas, etc. E conversa com o Barack Obama. Que eu sou super fã dele, acho um cara, um líder bacana, enfim, né? Ninguém é perfeito, mas é um líder bacana. E ele, em dado momento, começa a falar assim, não, eu realmente fico muito preocupado porque eu não gostaria que as minhas filhas não pudessem ver as paisagens que eu vi quando criança, nem que meus netos não pudessem ver as paisagens que eu vi quando criança. E aquilo me bateu de uma forma assim, não é questão de você ver a paisagem, né? Essa não é a questão. A gente não vai estar aqui para ver nada. Se a gente morrer, se a raça humana acabar, o planeta vai dar graças a Deus do jeito que a gente vive nesse momento. Então, assim, é isso que a gente tem que começar a pensar. Está acontecendo uma epidemia de câncer, né, como a Malu falou. Nós somos o câncer desse planeta. Se a gente não mudar a nossa forma de lidar com ele, a gente vai acabar. Eu queria mostrar para vocês só um trechinho pequenininho do primeiro episódio. Baía de Guanabara, 400 quilômetros quadrados de deslumbre. A terceira maior baía do mundo e, com certeza, a mais bela. O Rio de Janeiro tem esse nome por causa dela, que foi descoberta no mês de janeiro pela boca. De um lado, o Pão de Açúcar, do outro, a ponta de Jurujuba, e os portugueses acharam que era a imensa foz de um rio. Aqui já houve milhares de botos cinzas, arraias, camarões, tainhas. Já foi possível ver o fundo das águas, que um dia foram cristalinas. A Baía de Guanabara só está degradada porque o poder público não quer recuperar a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara é uma indústria da degradação. Da época da exploração do pau-brasil até hoje, o Rio de Janeiro, por exemplo, uma cidade de recursos naturais tão variados, ela foi sucateada. Lagoas contaminadas, baías contaminadas, rios contaminados, praias contaminadas. Então aqui, tanto para a classe política quanto para a sociedade, o interessante é usar até acabar. Eu conheci o biólogo Mário Moscatelli em 1997. E a pauta era exatamente a mesma. O projeto frustrado de despoluição da Baía de Guanabara, prometido 5 anos antes. A gente sobrevoou a Baía num helicóptero bolha que mal dava para confiar que fosse vencer o vento. É nessas bolhas e barquinhos toscos que Moscatelli luta para cuidar das águas e manguezais do Rio de Janeiro há anos. Naquela época, a poluição vista lá de cima era impressionante. Um bocado de dinheiro já investido e nenhum progresso aparente. 20 anos e alguns bilhões de reais depois, a poluição continua, no ritmo do crescimento da população, da atividade industrial, da falta de saneamento. E Moscatelli continua com perguntas sem resposta. 20 anos mais cansado, 20 anos mais indignado. Essa é só a introdução do primeiro episódio, né? Esse é o Mário Moscatelli, que é uma figura que eu conheço há 20 anos, e tristemente, exatamente isso que eu estava narrando, eu conheci fazendo exatamente a mesma matéria que eu fui fazer agora, 20 anos depois, né? Eu conheci ele quando eu era uma repórter e tinha acabado de começar a trabalhar como repórter, e me deram uma pauta incrível, que era cobria a Rio +5, né? Que era em 1997, logo, o que tinha sido feito, né? Nos 5 anos, né? Depois da Rio 92, né? Que foi aquela conferência do clima, né? Enfim, emblemática.
E tinha um projeto de despoluição da Baía de Guanabara que saiu dessa Rio 92, que teve financiamento de banco japonês, do BID, de sei lá mais aonde, e 5 anos depois não tinha acontecido absolutamente nada, o dinheiro tinha sumido. O que aconteceu? 20 anos depois, esse projeto de despoluição da Baía de Guanabara, nossa, mas já recebeu uma quantidade de dinheiro para lá e para cá, e aí dizem que precisa disso, precisa daquilo, e o dinheiro sempre vai para o ralo, e aí depois alguém vai dizer assim, não, mas é porque precisava de mais. Não, realmente, precisa de mais, porque a questão não é você despoluir a Bahia, é você parar de sujar a Bahia, né? Limpar a Bahia, né, como vocês vão ver nesse, né, quem for assistir esse primeiro episódio, é uma coisa relativamente fácil você parar de poluí-la, né? A natureza se renova, né? Se a gente parar de avacalhar com a natureza, ela se renova razoavelmente rápido. Então, assim, isso é uma coisa que eu fui buscar muito fazendo essa série. Não queria só ficar apontando o problema a gente vê, né? Enfim, poderia ver mais profundamente, tá? Fui realmente fuçar muito mais profundamente do que a gente vê só passando ali, né? Ah, o rio está poluído, a água está poluída. Eu fucei muito mais. Mas eu não queria só fuçar o problema. Eu queria descobrir qual era a solução e se existia a solução. Eu descobri que existe. Existe solução. Dá para sanear toda a Baixada Fluminense, que é uma área imensa no Rio de Janeiro. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem bem o Rio de Janeiro, mas a Baixada Fluminense é uma área super difícil de sanear, todo mundo diz, porque é uma baixada, então você não tem, né, como fazer o esgoto chegar, né, em lugar nenhum, por causa da questão da gravidade, tem que fazer milhares de elevatórios, questões técnicas mirabolantes, mas assim, aí eu fui sentar com um cara que é um diretor de grandes operações da cidade e falou, não, é possível fazer assim. A gente só não tem dinheiro agora. Gente, saneamento básico é o básico, né? Outra coisa que eu fiquei sabendo é que assim, 80% dos casos de internação hospitalar, e que muitas vezes, né, levam à morte, são causados por doenças de veiculação hídrica. Se você limpa os rios, se você limpa a Bahia, se você não tem mais rios sujos passando na porta da casa das pessoas, você não tem 80% dos casos de internação hospitalar. Então, assim, imagina o que isso não seria de dividendos para a gente, como sociedade, entendeu? De dinheiro, imagina, né? O SUS fica aí mal andando, capengando das pernas, porque não tem dinheiro, porque tem muita gente para atender. Né? Não, desculpa, não é porque tem muita gente para atender, tá? Isso é um outro assunto, não vou nem entrar nessa questão, mas eu acho que, assim, e o que acontece é que a sociedade não se mobiliza o suficiente para cobrar. E eu fiquei sabendo de coisas assim, eu estou falando isso me incluindo também, apesar de eu ser uma pessoa ligada nesse assunto, eu descobri ferramentas fazendo essa série que eu não sabia que existia, eu não sabia que eu podia simplesmente, através da internet, mandar uma denúncia para o Ministério Público, que o Ministério Público teria que avaliar. Dizer, olha, está tendo um despejo de esgoto ilegal aqui na Lagoa, na Barra, não sei o quê, e você pode fazer isso. Eles têm que olhar a sua denúncia, eles têm que apurar. Né? Você pode participar dos conselhos comunitários, tem audiência pública para a maioria das obras, né, que são feitas, né, pelo Estado, etc. A gente nem sabe disso. Né? A gente nem vai participar. Então, sabe, não, hoje eu estou com preguiça, não vou. O que eu acho é que a gente precisa começar a realmente, da mesma forma que eu comecei a ver, né, nos últimos anos, as pessoas participando mais politicamente, né, acho até que por questão da internet as pessoas conseguem se mobilizar mais, eu acho que a gente tem que entender que não adianta nada ficar gritando por partido A, B ou C, ou regime A, B ou C, se a gente não tiver um planeta onde a gente possa viver. Né? E que a igualdade, né, a justiça social, tudo isso está primeiramente ligado, né, a saneamento, ao meio ambiente saudável. Né? Então, enfim, agora, para finalizar, eu queria só dizer uma coisa que eu fiquei muito feliz. Eu não venho nessa cidade que eu cheguei a conhecer bem muitos anos atrás. Eu não venho aqui há muitos anos, deve ter uns 30 anos que eu não venho a Florianópolis.
E eu estava meio com medo de chegar aqui, porque, nossa, aquele lugar tão lindo, tão paradisíaco, deve estar todo estragado, que nem o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro você chega hoje, né, para pousar no Santos Dumont, principalmente, né, que é o aeroporto ali bem na beira da Baía de Guanabara. Você chega, você olha aquele visual lindo, Pão de Açúcar, né, Cristo Redentor, e a água você vê lá de cima que ela está podre. Hoje eu cheguei aqui, gente, a água continua linda. Não deixe essa cidade ficar igual ao Rio, tá? Obrigada.